Rádio Voz de Basto. A rádio do seu rádio. 100.6. Doutor, muito boa tarde, muito obrigado por estar cá mais uma vez. Muito obrigado, Manuel. Eu que agradeço e boa tarde para si também e para os ouvintes da Rádio Voz de Basto que nos estão a escutar. E a apresentação desta candidatura foi, o doutor disse-o e muito bem, pela primeira vez na história democrática de Cabeceiras de Basto, no pós-25 de Abril, um movimento de cidadãos independente apresenta-se a um ato eleitoral. Todos sabemos das dificuldades que os movimentos em si, que os movimentos se colocam, porque as máquinas partidárias têm sempre uma força muito maior, mas o simples exercício de uma cidadania, como referiu também na sua apresentação, é também, desde logo, um fator importante para ter em conta esta candidatura. O que é que o levou, de facto, a tomar esta decisão? Já há muito que se vinha falando, já há mais de um ano conversávamos sobre isto e o doutor dizia, ainda não é tempo, ainda não é a altura, vamos ver um dia como é que as coisas vão, mas chegou uma altura que foi, há uns meses esta parte que toda a gente tinha a certeza que esta era uma candidatura que se iria apresentar. Pensou naturalmente muito antes de tomar esta decisão? Sim, é verdade, pensei muito, falei com várias pessoas por minha iniciativa, outras vieram ter comigo livremente e no final de algum tempo eu já tinha manifestado a intenção e a vontade de candidatar-me a Presidente de Câmara de Cabeceiras no âmbito do Partido Socialista, a que pertencia na altura. Ponderei essa possibilidade fora do Partido Socialista e achei que, passado algum tempo, tinha as condições que entendia necessárias para poder iniciar esse trabalho de apresentar uma candidatura à Câmara, à Assembleia Municipal, naturalmente, porque é também obrigatório, e às Assembleias de Freguesia, onde for possível reunir condições para tal. E, portanto, o 25 de Abril veio na sequência desse tempo que foi necessário para refletir, para ponderar, e para fazer o anúncio à comunicação social, à imprensa, para disso dar eco à população de Cabeceiras, para que percebesse que nas próximas eleições teria, para além das candidaturas naturais e algumas já anunciadas no âmbito dos partidos políticos, haveria uma outra alternativa em cima da mesa, uma outra opção para os eleitores de Cabeceiras. Passaria por aquilo que a lei prevê, a criação de um grupo de cidadãos eleitores que livremente se juntam para exatamente construir as listas e apresentá-las formalmente ao ato eleitoral e para que possam, em consequência disso, face àquilo que tiverem como escolha, fazerem a sua escolha com mais uma alternativa além das outras. E esse, do meu ponto de vista, é o primeiro contributo que quer eu individualmente, quer todos os elementos que compõem o grupo de cidadãos que designamos por Independentes por Cabeceiras, julgo que prestarão ao Conselho, é de colocar à disposição das pessoas uma outra alternativa de gente que se candidata a exercer funções nos órgãos das autarquias locais e que a poderão escolher ou não livremente no dia das eleições. Findo esse dia, contar-se-ão os votos, como é normal, e portanto daí decorrerá o nosso futuro a partir das eleições. Doutor, fomos conversando muitas vezes ao longo dos últimos anos, já nos conhecemos há muitos anos, ainda do tempo da Associação de Professores de Basto, da Mediateca funcionava, foi a primeira vez que tive contacto com o professor na altura, ainda me recordo aqui de uma visita do Dr. Pedro Bacelar Vasconcelos àquele espaço, há muitos anos atrás, portanto o tempo passa, mas ficam sempre estas recordações. E depois, enfim, da ida do Dr. Jorge Machado para a Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, ficamos sempre com a ideia que, e conversávamos isto muitíssimas vezes, e no Conselho ficou sempre a ideia que seria o sucessor natural do atual Presidente da Câmara, e chegávamos a dizer, quando a limitação de mandatos for um facto, o Dr. Jorge Machado vai ser Presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, porque reúne de facto todas as condições para isso e é o sucessor natural de Joaquim Barreto. Mas isso, contra todas as expectativas, não veio de facto a acontecer. O doutor apresentou, disse muito bem, a sua candidatura no Partido Socialista, mas ela não passou, já que o partido apresentou também outro candidato, o Dr. Serafim China Pereira, por quem temos também obviamente muito respeito, nem isso que aqui está em causa, mas este mal, em termos da sua candidatura passar na Comissão Política, já vem muito, digamos, de trás. É verdade, eu próprio ouvi essa possibilidade muitas vezes, quer internamente no âmbito do partido, quer na Câmara, quer entre a opinião pública.
E de era algum consensual, modo, aliás falava-se na altura, enfim, e dizia-se, quando isso acontecer, não fazendo futurologia como é óbvio, mas dizia-se que seria uma das vitórias mais suaves que o Partido Socialista poderia ter, a seguir àquelas que Joaquim Marreta também foi tendo ao longo dos últimos anos, que seria, no fundo, apesar de continuar com o mesmo partido, com algumas diferenças de personalidade, como é óbvio, mas toda a gente encarou isso bem, mas isso de facto não aconteceu. Não, e é se calhar a prova provada de que em política não há propriamente sucessores anunciados e, portanto, isso não passou de uma possibilidade que não se confirmou porque o partido assim o entendeu e, portanto, fez uma outra escolha. E será nesses termos que vão decorrer as próximas eleições. Da minha parte, eu durante algum tempo ouvi essa ideia, ponderei essa possibilidade, sobretudo a partir do momento em que a lei de limitação de mandatos foi publicada e que o atual Presidente não poderia ser de novo candidato, porque se pudesse ser, naturalmente que não haveria dentro do partido, julgo eu, nenhuma outra possibilidade, portanto, porque ele naturalmente seria o candidato como foi até aí. A partir do momento em que o atual Presidente não poderia ser de novo candidato, as opções estavam em aberto e eu apresentei-me nesse dia naturalmente e entendia um pouco que poderia representar para o partido a possibilidade de, depois de estar um ciclo de tempo bastante prolongado no exercício do poder na Câmara, de quase 20 anos, poderia apresentar a possibilidade de trazer algo novo, ideias novas, equipa nova, que isso permitisse alguma renovação da prática, que ao fim de 20 anos naturalmente tem sempre os seus contratempos, os seus vícios, as suas rotinas, que como em qualquer organização importa mudar. E eu pensei que poderia representar essa possibilidade no interior do meu partido. O meu partido assim não entendeu. Eu não apreciei particularmente a forma como esse processo decorreu. Naturalmente aceitei o resultado da minha não escolha. E depois disso o partido entendeu de algum modo que eu não deveria estar no partido e indicou uma porta de saída, porque não é preciso fazer o desenho todo sem que eu tivesse feito rigorosamente nada para além desse passo que eu acho natural no interior de um partido que se diz defensor da diferença de opiniões, da liberdade de pensamento, da liberdade de opções. E verifiquei depois que afinal esse passo para mim tinha sido um passo mal entendido, suponho eu, e que terminou na retirada da minha consciência política para exercer qualquer cargo em nome do partido e para vir integrar qualquer lista também do partido. E portanto isso seria o melhor sinal de indicação da porta de saída e eu remeti o meu cartão de militante ao secretário-geral do meu partido e deixei de ter essa condição de militante e, portanto, sou, desse ponto de vista, um cidadão independente de qualquer partido político, o que não quer dizer que não tenha as minhas ideias como tive, porque, apesar de estar no Partido Socialista, eu aderi livremente ao partido quando assim o entendi, nunca prescindi de pensar pela minha cabeça, continuo a pensar pela minha cabeça, a ter as ideias que tinha, aliás, como todos os elementos que compõem este movimento de cidadãos, porque o que significa é que somos independentes dos partidos políticos, não somos militantes de nenhum partido político, o que não quer dizer que nenhum de nós tenha deixado as suas ideias próprias à porta. Nós somos diferentes uns dos outros, mas acreditamos que aquilo que nos une, que é o gosto por esta terra e o amor por esta terra e a vontade de trabalhar por ela, é mais forte que aquilo que nos separa e, portanto, estamos juntos num projeto em particular que é construir esta alternativa e levá-la até o dia das eleições. Doutor, este mal-estar já vem de, podemos chamar-lhe mal-estar, já vem de há muito tempo. Eu recordava-me na altura quando, inclusive no jornal do Basto foi anunciada, foi referido que o doutor seria candidato, veio de facto a confirmar-se esse anúncio, mas reparava nessa altura que é anunciada a sua possível candidatura como possível candidato à Câmara Municipal. Mais tarde há a situação da viatura dos bombeiros também, e estes fatores, eu sei também que o Partido Socialista lhe enviou um documento para clarificar a sua posição, se era ou não candidato, se estava ou não de acordo com alguns comentários que eram feitos relativamente a pessoas do Partido Socialista, e também a questão da própria ambulância do INEM, que foi aquilo que depois veio também a permitir, enfim, a macharada final, diria eu.
os bombeiros ficaram com uma viatura e passaram com isto ao posto de emergência médica. Era um posto de reserva, já agora convém aqui fazer um pouco de história, e os bombeiros sempre foram pedindo isto, mas houve ali uma ligação entre as duas instituições e o Presidente da Câmara considerou, no fundo, que se calhar houve ali uma traição por não ter sido informado dessa questão. Estes foram fatores decisivos que contribuíram para o seu afastamento, depois de Vice-Presidente de Câmara e todas as funções, mas as coisas já vinham de trás, já o mal-estar já era evidente, não é a partir desta data que as coisas se colocam. O doutor chegou a responder a esses pedidos ou a esses ofícios que o Partido Socialista lhe enviou também? Respondi, sim senhor. Aliás, recebi uma carta registada com aviso de recepção a colocar-me essas questões e eu respondi pela mesma via, com pena, porque eu acho que nada disso era necessário. Se o partido me tivesse convocado ou convidado para estar presente numa reunião da Comissão Política e colocar-me essas questões, eu estaria lá para responder. E nunca me foi dada essa oportunidade, respondi por escrito. E entreguei e fiquei à espera. Portanto, o que eu fiz foi muito simplesmente não confirmar nem desmentir uma notícia um artigo de opinião, que lhe queiram chamar, porque não era da minha autoria. Já nessa altura não percebi muito bem qual era o motivo daquelas questões, até porque o candidato Serafim China Pereira, que veio a ser escolhido pelo Partido Socialista, tinha sido anunciado no mesmo jornal antes disso, como possível candidato, sem que não houvesse nenhuma decisão do partido, tanto quanto sei. Ele não foi questionado por isso, nem penalizado por isso. Portanto, eu, nesse aspecto, apenas poderei dizer que verifico que o partido, perante uma mesma situação, teve 2 pesos e 2 medidas. Portanto, eu respondi naturalmente, fiquei à espera e depois recebi, no dia 18 de dezembro, uma outra carta registada com aviso de recepção a dizer que me tinha sido retirada a confiança política para exercer qualquer cargo e para integrar qualquer lista do Partido Socialista, com base exatamente nessa dita notícia, que aparentemente constituiu um crime de lesa pátria ao qual eu no qual não tenho nenhuma responsabilidade e que, é a minha opinião, é de que é de facto muito pouco, é um argumento muito pequeno para justificar o que quer que fosse num partido que se diz defensor da liberdade de expressão e de opinião dentro do próprio partido. A questão da ambulância. A questão da ambulância foi um mero pretexto. Aliás, eu também tive a oportunidade de remeter ao Sr. Presidente da Câmara, entreguei-lhe pessoalmente uma resposta escrita a essa situação, com a minha leitura daquele caso, e não direi nada sobre isso. O Sr. Presidente tem essa resposta na mão, far-lhe-á o que bem entender, é a minha opinião, contra aquilo que ele apresentou como sendo um conjunto de factos, mas que naturalmente não passam de uma mera opinião também, e que no fim foi um mero pretexto para justificar alguma coisa que alguém pretendia fazer, que era afastar-me do exercício de funções na Câmara e no partido, provavelmente para evitar que eu fosse candidato às eleições. No partido isso estava conseguido. Tudo que ultrapassasse o âmbito do partido, naturalmente, é um direito que me assiste. A partir do momento em que não sou militante do partido, sou livre de tomar as opções que eu entender. E, portanto, como cidadão, entendi que poderia candidatar-me à Câmara e fiz algum trabalho para isso. Consegui encontrar gente que me ajudasse nesse propósito e é simplesmente isso que pretendo fazer, como já referi no início. Construir uma alternativa a apresentar aos eleitores, mais do que discutir o que se passou para trás. Eu, em relação ao partido e à Câmara, apenas gostaria de dizer isto. Espero que todos os envolvidos tenham a consciência tão tranquila quanto eu tenho a minha. Não tenho nenhum peso na consciência, nem em relação a uma coisa nem a outra. Naturalmente, cada um é livre de fazer as suas interpretações. Eu durmo muito bem, felizmente, quanto a todas essas situações e sinto-me muito bem comigo mesmo. Não sou daqueles que diz que se fosse hoje faria tudo da mesma maneira. Há muita coisa nos últimos 14 ou 15 anos que eu certamente faria de outra maneira, mas não tenho nenhum arrependimento profundo de coisa nenhuma. Procurei sempre portar-me como nos vários lugares que ocupei, no âmbito da Câmara e do partido, como uma pessoa responsável a fazer o melhor que podia e que sabia, e isso traz-me uma tranquilidade muito grande, e é a partir desse trabalho que constitui, por assim dizer, uma espécie de um cartão de visita que é conhecido dos cabeceirenses, que eu me apresento a mais esta tarefa de construir uma alternativa. Se os eleitores de Cabeceiras assim o quiserem, tudo correrá bem. Se assim não quiserem, tudo correrá bem na mesma, porque no dia a seguir às eleições é outro dia da nossa vida, não mais do que isso. Doutor, diz que dorme tranquilamente. Acha que foi traído dentro do partido ou dentro de toda esta organização? Já se ouviu muitas vezes falar na palavra traição. Isso chegou a acontecer? Sente-se traído?
Não, Manel, eu acho que as pessoas são livres de tomar as decisões que bem entendem. E o partido tomou várias decisões que me envolveram a mim pessoalmente, mas que eu não coloquei nunca e nem coloco em termos pessoais. Agora, reconheço que o partido, provavelmente o Partido Socialista em Cabeceiras, como os vários partidos nos vários concelhos deste país, estão neste momento com alguma dificuldade em interpretar aquilo que são as necessidades e as vontades de muita gente que não se sente representada nos partidos e cuja vida interna, ao fim de muito tempo, se tornou uma rotina difícil de ultrapassar e que cria ela própria algumas dificuldades em se renovar e em ser intérprete daquilo que são as necessidades das pessoas. E, portanto, o próprio funcionamento dos partidos é como é, portanto, têm órgãos eleitos, compostos por pessoas. Os dirigentes dos partidos são naturalmente as pessoas com mais influência, que garantem, seja de que forma for, que as decisões que defendem são as que são aprovadas. E, portanto, nada disso me espanta. Eu também estava há algum tempo já no partido, há cerca de 11 anos. Também conheço o partido também por dentro, como funciona. Tenho pena que não seja um partido mais vivo, mais ativo e que só apareça em determinadas alturas, aliás, próximo das alturas das eleições, porque tudo o resto, infelizmente, não é uma atividade digna de registro. Não me refiro expressamente a Cabeceira, mas de uma maneira geral. E é isso que leva, de algum modo, a que as situações como estas se verifiquem e que as mesmas pessoas se mantenham durante demasiado tempo, o que coloca este tipo de problemas. Mas será também por isso, se calhar, que nestas próximas eleições haverá, com toda a certeza, um número recorde de candidaturas independentes aos vários órgãos, o que de algum modo confirma aquilo que eu estou a dizer, que as pessoas não se sentem representadas nos partidos políticos. Eles são necessários. Eu espero que esta situação seja também um aviso para que os próprios partidos sejam capazes de se renovar, de trazer gente nova, de criar atividade. Exatamente, essa questão dos partidos políticos, ainda no domingo passaram em determinado local e por acaso vi alguns daqueles outdoors de campanha com partidos, ou seja, com movimentos de cidadãos, e ao passar li algumas coisas e lembrei-me de Cabeceiras de Basta e lembrei-me de outros locais do país e, como disse muito bem, se calhar nestas eleições temos um número recorde de movimentos ou de independentes a concorrerem, e quando se vai dizer que os partidos, os políticos e os políticos estão a perder, enfim, não todos, como é óbvio, mas alguma credibilidade, um bom exemplo disso é o aparecimento de muitos movimentos como tem vindo a acontecer, não é? Exatamente. Eu julgo que esse é um sinal. Queiram os partidos interpretá-lo assim ou não, de algum modo... Aliás, o decrescente número de eleitores também, as eleições, por exemplo, presidenciais foram um exemplo disso. Também é verdade. Com muito pouca gente a votar. Também é verdade, embora nas eleições autárquicas costumava ser um pouco a exceção à regra, em que a participação era mais elevada, mas de algum modo o surgimento de movimentos independentes nas eleições autárquicas vem demonstrar que também a nível local esse problema se verifica. E, portanto, espero que isso seja um fator positivo para que os partidos também se renovem e que possam, de facto, representar aquilo que são as necessidades e os anseios das pessoas, que, vendo-se representadas ou sentindo-se representadas nos partidos, de facto, retirem espaço aos movimentos de independentes, porque eles existem formalmente, mas podem não ser necessários se as populações de algum modo se sentirem representadas naquilo que são, o que é o funcionamento dos partidos políticos. Agora, eu não vim aqui também, Manel, e peço-lhe que me perdoe esta expressão, eu não vim aqui fazer ajustes de contas com ninguém. Nunca utilizei a palavra traição. Houve gente dentro do Partido Socialista que me faltou a palavra, é verdade. Mas eu também percebo muito bem como os partidos funcionam e, portanto, infelizmente, em alguns momentos, os partidos políticos estão cada vez mais parecidos com os clubes de futebol, onde se diz que o que é verdade hoje é mentira amanhã. Lá dizem o Pimenta Machado. É verdade, mas eu também não... Fala com essas pessoas que falo com certeza, falo com certeza e falarei, respeitarei todos enquanto me respeitarem a mim. Aliás, é apenas isso que penso. Mas já tive a oportunidade de lhes dizer faltaste à palavra que assumiste comigo? Já tive a oportunidade de dizer isso a alguns deles. As pessoas são livres de mudar de ideias, é verdade, mas não deixa de ser verdade também que alguns me faltaram à palavra. Agora, isso não é... Eu reconheço que isso é uma situação que é, infelizmente, cada vez mais corrente dentro dos partidos políticos. Não é isso que me move. Que cada um se sinta bem com a sua consciência, como eu me sinto bem com a minha. Agora, gostaria era que, se eu reconheço que o Partido Socialista é livre de fazer e de ter feito as escolhas que fez, eu sou livre de concordar com elas ou não. Não tem a ver com nenhuma ausência de espírito democrático, que eu tenho, respeito. Agora, não sou obrigado a aceitar, até porque discordei, disse que discordava, e, portanto, a minha discordância chegou ao ponto de me desligar do partido, porque o partido também me encaminhou para a porta de saída, porque é bom que fique claro que eu não fiz nenhuma ruptura com ninguém.
foi o Partido Socialista que me indicou a porta de saída. O doutor várias vezes dizia, na brincadeira, sinto a mão a encostar-me às costas. Exatamente. Portanto, não fui eu que fiz nenhuma ruptura com o partido, nem a nível local, nem a nível nacional. Foi o partido que me indicou a porta de saída. E, portanto, eu saí naturalmente. Depois de sair, o que eu desejo naturalmente é que eu respeito a decisão da maioria que entendeu escolher uma outra alternativa em termos partidários, mas peço que respeitem a minha decisão de fazer alguma coisa em termos individuais fora do partido, porque o partido também o não pode impedir. Julgo que os partidos deviam até estar, de algum modo, interessados e reconhecidos no esforço de alguns cidadãos que se preocupam e trabalham para que seja apresentada uma outra alternativa, porque os partidos políticos não têm o exclusivo de defender os interesses da população e de procurar apresentar-se em candidatura aos órgãos autárquicos. É um direito que assiste também aos cidadãos nos termos da lei e é para ser respeitado, como os movimentos independentes devem respeitar naturalmente as candidaturas dos partidos políticos. Os partidos não veem com bons olhos os movimentos independentes, como é óbvio, porque lhe vão retirar espaço. Digamos que é uma espécie de uma disputa pelo mesmo território, mas foi a lei que abriu essa possibilidade. Exatamente. Historicamente isso foi possível em primeiro lugar às Assembleias de Freguesia e só mais tarde foi aberta essa possibilidade para as candidaturas às câmaras municipais e assembleias municipais. Foram os partidos que aprovaram essa lei. Portanto, também não é correto que com uma mão aprovem a lei e com outra desprezem ou impeçam o surgimento de candidaturas independentes, que eu acho que são naturais. Eu costumo dizer que se houvesse 3 ou 4 candidaturas de grupos de cidadãos independentes, isso seria um sinal de vitalidade também, de atividade da nossa comunidade, que nos devia orgulhar a todos e não ser visto como um fator negativo, que eu acho que de todo não pode ser visto assim. Doutor, eu estive também a analisar um pouco a forma de candidatura dos movimentos independentes. Para os partidos políticos é muito mais fácil candidatarem-se porque já têm alguma experiência, algumas pessoas são mesmo funcionários dedicados àquilo. Nos movimentos independentes há sempre esta dificuldade porque o processo não é tão fácil como as pessoas possam pensar. Eu, quando estive a ver algumas partes daquilo, pensei, na altura, ainda a candidatura do doutor não estava anunciada, mas pensei, vão ter aqui água pelas barbas, isto vai dar água pelas barbas para se conseguir cumprir os requisitos todos. Mas, independentemente desta, não vou dizer dificuldade, mas desta situação que não é tão fácil, há essa vontade de apresentar um projeto diferente para Cabeceiras de Basto, e apesar dessa dificuldade que possa ser em termos de candidatura, digamos que ela é superada pela vontade. Eu espero bem que sim, até o momento foi, espero que assim continue até ao dia das eleições. Agora, de facto, não são condições iguais, os partidos políticos têm um aparelho próprio, que tem ainda por cima experiência já de várias eleições consecutivas neste tipo de processo. É que apesar da lei estar aprovada, como dizem muito bem, e ter sido aberta esta possibilidade pelos partidos políticos, a ideia com que eu fiquei foi, sim senhor, vocês podem concorrer, mas vamos aqui meter-vos umas arinhas no chão que é para vocês conseguirem derrapar. Portanto, há esta dificuldade, há esta artimanha da lei. Com certeza, a situação não é propriamente uma situação de igualdade, é uma luta desigual. Exatamente. Não diria que é de David contra Golias, mas anda perto disso. É bastante mais difícil, implica bastante mais trabalho, com muito menos recursos e muito menos possibilidades do que qualquer partido político, pequeno que seja, que tem uma série de etapas já resolvidas pelo facto de ser partido. E os movimentos de cidadãos independentes não têm essa possibilidade, portanto, nós no fundo são naturalmente obrigados a cumprir os requisitos que a lei estabeleceu. Portanto, foi uma porta aberta, mas uma porta bastante estreita e com alguma dificuldade. Mas nós vamos procurar cumprir todas essas etapas, que passam nomeadamente pela recolha de um determinado número de assinaturas, para que sejam essas pessoas que assinam a propositura das listas, que é uma necessidade que os partidos não têm, e tudo o resto que tem a ver com a ausência de uma máquina. O grupo que nós somos neste momento é tudo gente que trabalha, conseguimos encontrar-nos de vez em quando ao fim do dia, no nosso tempo livre, porque toda a gente tem a sua atividade profissional e não pode naturalmente meter férias para tratar destas coisas, mas é nessa realidade que vamos trabalhar. E é assim que queremos continuar, cada um fazendo o melhor que pode e o melhor que sabe, distribuindo o trabalho para nós todos, procurando chamar as pessoas também a construir o próprio programa com que nos havemos de apresentar aos eleitores, que tudo seja feito de uma forma participada, voluntária, com entusiasmo, com motivação, com o sentimento de que estamos a fazer uma coisa que, independentemente do resultado, será um contributo histórico para o Concelho de Cabeceiras. Que as pessoas percebam que um grupo de cidadãos, se quiser, se motivar e se dedicar, é capaz de construir uma alternativa, um conjunto de candidaturas e apresentar-se no dia das eleições aos eleitores de Cabeceiras. E isso, eu acho que só
só esse trabalho é um trabalho extremamente meritório e que é um exemplo que deve ser, julgo eu, reconhecido. Doutor, aqui há dias a Comissão Política do PSD de Cabeceiras de Basto saudou a sua candidatura, ao mesmo tempo que dizia que esteve 14 anos no Partido Socialista. Eu não tenho agora o comunicado aqui à mão, mas no fundo dizia que se zangaram as comadres, que se descobrem as verdades e que agora critica aquilo que antes defendia enquanto esteve na Câmara Municipal. Revê-se nessa acusação? Não, já o aqui disse há pouco, Manel, eu não venho fazer nenhum ajuste de contas com ninguém. A minha candidatura não pretende fazer nenhum ajuste de contas. O partido a que eu pertencia tomou uma opção com a qual eu não concordei, saí do partido porque me indicaram a porta e sou livre de procurar construir uma outra alternativa. Que as pessoas escolherão ou não, é apenas e só esse o meu objetivo. Tenho respeito pelo trabalho e pelo papel dos partidos políticos, como os partidos políticos devem ter respeito pelo trabalho que qualquer movimento de cidadãos tenha neste âmbito. Não houve propriamente uma zanga de comadres, houve opções tomadas e houve consequências dessas decisões. E, portanto, o PSD, naturalmente, eu percebo que queira, de algum modo, dar a entender que essa é a perspectiva, não é? Julgo eu que isso terá a ver com o receio de que algum eleitorado tradicional do próprio PSD veja com bons olhos esta candidatura de cidadãos independentes e, portanto, percebo que isso preocupa o partido, mas não é de todo isso, essa a minha preocupação. Como lhe digo, faremos naturalmente o nosso trabalho, faremos uma campanha quando tivermos possibilidade de a fazer, apresentar-nos aos eleitores e cada um fará livremente as suas opções. Os partidos farão o seu trabalho, nós faremos o nosso. Muito bem. Doutor, o doutor é hoje uma pessoa no Conselho de Cabeceiras de Basto, pessoa amplamente conhecida, desempenha funções na Fundação J. Gomes da Cunha, uma instituição que faz um trabalho meritório nos Bombeiros Voluntários de Cabeceiras de Basto, a associação humanitária que vive um momento de paz, que é mesmo assim estas duas instituições, e de facto aquilo que se vê é uma grande ligação entre as pessoas com quem trabalha ou com quem colabora, porque algumas colaboram, outros são funcionários, mas é acima de tudo uma ligação de muita amizade com essas pessoas. Acredita que essa ligação, esse sentimento pode ser transportado para muito mais pessoas no Conselho de Cabeceiras de Basto? Tem feito esse trabalho ou tem sentido esse feedback já? Não, tenho tido muitas respostas muito positivas ao anúncio da candidatura. O trabalho que tenho feito nas associações de forma absolutamente gratuita e voluntária, nessas duas que referiu como noutras, é um trabalho que, de algum modo, sem falsas modéstias, o que pode jogar a meu favor enquanto uma possibilidade do trabalho que eu posso fazer noutro âmbito, nomeadamente na Câmara Municipal. A relação que estabeleço com as pessoas é que procuro construir em todos os locais, aliás, como procurei construir na Câmara e noutros locais onde fiz algum tipo de trabalho. E se vier a ser eleito Presidente de Câmara de Cabeceiras, é assim que farei, como nunca deixei de fazer. Porque não me arrependo muito do que fiz nos últimos anos, como já disse há pouco. Tenho a consciência tranquila, tenho respeito pelas pessoas que me têm por mim, portanto não tenho nenhuma razão de queixa e o que procuro naturalmente é fazer o melhor que posso e que sei em todas as circunstâncias da vida. Neste momento estou a trabalhar na educação, como é a minha carreira, é o que faço também, como sempre fiz, e nas duas instituições que referiu, na Câmara Municipal, é o que tenho procurado fazer ao longo da vida, sem grandes presunções, porque acho que essa é a nossa obrigação. Estejamos onde estivermos, dar o melhor de nós, fazer o melhor que sabemos, para que do nosso trabalho resulte benefício para os outros, porque também em termos políticos é bom não esquecer que a função principal e o objetivo principal de qualquer político e em qualquer nível é naturalmente fazer o que for necessário e o que for possível para tornar as pessoas felizes. É esse também o meu objetivo. Na Câmara, se vier a ter resultado positivo esta candidatura, como noutros sítios onde tenho estado, naturalmente respeitando toda a gente, para que me respeitem a mim também, que é esse o meu único desejo. O doutor está na Câmara Municipal desde 97, 98, se a memória não me falha, portanto tem um longo trabalho feito também ao nível autárquico. O Conselho de Cabeceiras de Basto cresceu muito ao longo dos últimos anos também. Há quem critica, há quem defenda, portanto há sempre os dois lados, mas de qualquer forma revê-se também nesta obra que foi feita, portanto esteve lá, concorda com ela, não descarta todo o trabalho que foi feito até agora. Podia ser feito melhor ou pior?
Qual é a sua opinião sobre isso? Não, podia-se ter feito muita coisa, podia não se ter feito metade do que se fez, mas isso é uma questão que nem vale a pena discutir. Exatamente. Há uma coisa que gostaria de deixar claro. Sou naturalmente um admirador profundo do trabalho que se desenvolveu nos últimos 20 anos. Com defeitos, com erros pelo caminho, com certeza, da Câmara no seu conjunto, do Presidente, meus. Se era possível fazer diferente, certamente. Se fossem outras as pessoas, teriam feito certamente diferente. Mas é uma prova que nunca poderemos dizer, nem vale a pena discutir, porque o tempo não volta para trás. Agora, sou naturalmente solidário com o trabalho que foi feito. Acho que também lá tenho uma pequena cota, porque colaborei nesse trabalho, enquanto estive, de uma forma leal e empenhada com o meu Presidente, como era a minha obrigação. Naturalmente que houve coisas que me agradaram mais e outras agradaram menos durante esse percurso todo, mas não tenho nenhum peso especial na consciência. Acho que o Presidente da Câmara, Joaquim Barreto, é uma pessoa que ficará certamente para a história deste Conselho. Em termos infraestruturais, o Conselho deu um salto enorme, foi uma autêntica revolução. Os tempos que aí vêm serão certamente diferentes, mas de facto há que reconhecer que o trabalho foi muito. Se outra pessoa qualquer faria o mesmo trabalho, pode ser que sim, pode ser que não, mas isso é uma questão que nunca viremos a saber. Mas não tenho naturalmente que dizer mal desse trabalho. Acho que os cabeceirenses, de uma maneira geral, o reconhecem. Exatamente. Foi uma autêntica revolução, disso não tenho dúvidas, que foi do Presidente atual, que é uma pessoa com muitas qualidades, com alguns defeitos também, mas com muitas qualidades. É um homem dinâmico, empenhado, lutador quanto baste por qualquer objetivo que tenha em mente, e foi o que ele fez. E eu fui uma testemunha particular desse empenho durante os últimos 20 anos, para conseguir tudo aquilo que de algum modo se entendia que era uma necessidade para o Conselho. E portanto esse reconhecimento nenhum cabeceirense poderá deixar de fazer. Não seria honesto da minha parte, e ninguém que também o queira ser poderá deixar de reconhecer que esse trabalho, esse empenho, essa dedicação existiu. Claro que com erros, enfim, decisões menos corretas pelo caminho, mas um balanço muito, muito positivo ao longo destes últimos 20 anos. É claro que, em consequência da lei de limitação de mandatos, o atual Presidente de Câmara não poderá continuar a ser Presidente de Câmara. E, portanto, mas isso não impede e portanto, eu não é candidato a Presidente de Câmara, mas isso não impede que o trabalho que está para trás, no qual, como digo, tive uma pequena parte, deixe de ser considerado sem nenhum tipo de problemas e de dúvidas, como um trabalho no balanço, um balanço globalmente muito positivo. Muito bem. Quando falam deste projeto alternativo dos independentes por cabeceiras de basto, o futuro passará agora, se calhar, por outra vertente. As infraestruturas estão construídas, aquilo que era necessário o Conselho hoje já tem, e hoje vai-se falando muito nas pessoas. Sim, eu diria que já há um tempo esta parte que se perspectivava uma fase diferente para as autarquias locais, com dificuldades maiores, provavelmente em vários níveis, nomeadamente em termos financeiros. O tempo, passa a expressão das vacas gordas, já passou. O tempo é de contenção, é de restrições enormes. As autarquias locais têm tido também algumas restrições significativas, o que significa uma redução das suas possibilidades de intervenção. E também há outras coisas que mudaram, que também colocam dificuldades novas. Por isso é que eu entendo que estamos num tempo em que é preciso que as coisas funcionem e se façam de forma substancialmente diferente do que se passaram até aqui. E não basta conhecer a nossa terra, como eu tenho ouvido um dos candidatos à Câmara. Conheço bem a minha terra, eu também conheço bem a minha terra, mas isso não é suficiente. E conhecer as pessoas também não é suficiente. Se houve coisa que mudou de facto, é que nós, neste cantinho pequenino que aqui estamos, nos últimos anos ficamos diferentes, até pelo trabalho que falamos antes, em termos infraestruturais, somos radicalmente diferentes. Mas mudou tudo à nossa volta. Portanto, mudaram os nossos vizinhos aqui mais próximos, mudou o nosso país, mudou a Europa, mudou o mundo. E não basta conhecer as pessoas, é preciso conhecer as pessoas e a nossa terra, mas também entendê-los nesse mundo global que hoje vivemos. Porque há muita gente que sabe onde está, no espaço que a vista alcança, mas para além disso não passa. E portanto é preciso perceber em que ponto nos situamos no mundo que hoje, queiramos ou não, é um mundo global. E é a partir daí, da compreensão do nosso lugar no mundo, que podemos fazer alguma coisa que nos ajude de facto,
porque caso contrário continuaremos nesta trajetória descendente que tivemos também em relação ao número de pessoas que aqui vivem, e não sendo o número de pessoas que aqui vivem em Cabeceiras um número significativo, isso colocará em risco toda uma série de possibilidades de que possamos viver aqui em paz e com alguma felicidade nos tempos mais próximos. E portanto é preciso que haja gente que, para além de conhecer o seu espaço, conheça também bem o nosso lugar no mundo, para poder encontrar as melhores soluções para nos ajudar a todos. E isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem mais difícil provavelmente do que a fase que estamos a terminar de construção de infraestruturas, onde é relativamente fácil perceber o que é aquilo que podemos fazer e construir se tivéssemos dinheiro para isso. Portanto, é preciso de facto outro tipo de pessoas, outro tipo de gente, com a mente mais aberta, com a percepção real daquilo que é o mundo de hoje. Mas isso também não é propriamente um fator de receio, na minha opinião, porque nós também mudamos internamente numa questão essencial quanto a este ponto de vista que agora expressei. É que nós somos, sem sombra de dúvida, a geração de cabeceirenses mais bem preparada de sempre, não tenho nenhuma dúvida, mas a milhas de distância do que éramos aqui há uns anos atrás. E isso, se nos coloca algumas dificuldades, porque as pessoas mais qualificadas naturalmente têm outras expectativas e outras necessidades e têm que colocar esses conhecimentos e essa formação que adquiriram ao serviço da comunidade onde estão, seja aqui, seja noutro sítio qualquer, para que possam viver. Isso também representa uma potencialidade que nós não tínhamos até agora. Portanto, diria que estamos mais capacitados para enfrentar um futuro que é mais incerto, é mais duvidoso quanto àquilo que podíamos prever para o dia seguinte, mas é nesse mundo que vamos viver e é com as pessoas que temos neste momento, bem qualificadas e bem preparadas, que temos que enfrentar esse futuro para sermos capazes de fazer uma coisa que também disse na apresentação da minha candidatura, é que eu gostava que fôssemos uma terra conhecida sobretudo pelo facto de sermos capazes de tomar conta uns dos outros. Porque termos metade da população que vive muito bem sem dificuldade nenhuma e outra metade numa condição miserável não é uma realidade que eu gostasse de ver na minha terra, nem em lado nenhum. E, portanto, eu acho que nós devemos guiar-nos sobretudo pela ideia de que o que acontece aos outros também nos diz respeito a nós, porque somos uma comunidade que só merece esse nome se formos capazes de fazer isso, tomar conta uns dos outros. Essa é a área que o doutor conhece muito bem, até porque a sua formação, se a memória não me falha, está ligada a isso. Chegou a desenvolver funções, eu penso que se chamava Projeto de Desenvolvimento Integrado de Cabeceiras de Basto. Exatamente. Há muitos anos atrás, era o PDI-CB, acho que era isso. A própria formação de professor permite-lhe o contacto com as crianças e com a realidade também, porque as crianças são muitas vezes o exemplo daquilo que os pais, das dificuldades que os pais têm, a forma como se apresentam na escola. A própria Fundação J. Gomes da Cunha, os bombeiros, portanto, o facto de trabalhar com muitas pessoas permite-lhe, de facto, ter essa percepção das dificuldades que as pessoas têm e, como dizíamos há bocadinho muito bem, o futuro será não só a construção, porque essa já de facto existe e foi importante e foi bem feita, como disse muito bem, mas a preocupação pelas pessoas, que é aquilo, no fundo, todos os candidatos hoje vão dizendo. Sente-se preparado já para isso, até pela sua formação e por aquilo que anunciei atrás? Sim, e por aquilo que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos. Sinto-me preparado sobretudo para dar o melhor de mim e fazer aquilo que for possível para ajudar toda a gente. Aliás, foi sempre isso que procurei fazer. E os dias mais felizes em termos de atividade profissional foram exatamente esses, em que se chega ao fim do dia e se tem consciência que se pode ajudar uma pessoa, uma família, um grupo de pessoas. Isso é que vale a pena. Esse é o retorno que efetivamente pode vir daí. Agora, é verdade que a vida se tornou mais difícil para muita gente nos últimos tempos e as instituições a que estou ligado e a minha atividade profissional permite-me verificar isso com mais realismo, porque disse bem, as crianças trazem-nos a vida para dentro da sala de aulas, queiramos ou não. Como nos bombeiros encontramos situações de extrema necessidade e carência, de dificuldade, de dor e de tristeza, como na Fundação também temos situações desse género que nos entram pela porta dentro. E, portanto, de facto, quem conhece, quem vê, não pode virar as costas. E essa percepção da realidade também me dá uma outra sensibilidade para que seja mais necessário colocar muito do nosso esforço ao serviço do atenuar ou de resolver essas situações, porque, como digo, não me parece que dê gosto a ninguém viver numa terra com características que não sejam essas, em que sejamos capazes de tomar conta uns dos outros sem deixar ninguém para trás, porque se deixarmos alguns para trás, eu acho que isso em nada nos dignifica. Preparado estou em termos
de conhecimento, ou em termos de experiência, sinto-me preparado para fazer esse trabalho, porque se não estivesse, certamente não teria sequer dado o primeiro passo para que houvesse sequer candidatura à Câmara Municipal. O Sr. Doutor, o Conselho tem instituições que se preocupam, estava aqui a lembrar-me, por exemplo, o Banco Local de Voluntariado, que faz recolha de alimentos, está a fazer agora uma no próximo fim de semana, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, os idosos também, há também espaços de lazer por aí colocados para permitir a estas pessoas num convívio muitas vezes intergeracional, que é importante, os mais novos podem aprender com os mais velhos e vice-versa. Estes espaços, estes equipamentos chegam, podem ser potenciados de forma diferente, ou acha que há ainda alguma lacuna a ser preenchida neste domínio? Não, há sempre trabalho a fazer, naturalmente, há escalas a aperfeiçoar. O trabalho que está feito neste momento já proporciona uma rede com alguma dimensão. Não quer dizer que ela seja perfeita, mas são espaços que já vêm fazendo um pouco do trabalho que é necessário, até porque em algumas situações a rede familiar fragilizou-se muito. É frequente nós termos alguns idosos que estão neste momento mais ou menos sozinhos, porque os filhos que estão em idade ativa tiveram que partir para outros lugares, longe daqui. E, portanto, a situação que era habitual de termos 3 gerações debaixo do mesmo teto hoje quase não existe e, portanto, isso tornou necessário o surgimento deste tipo de serviços que, de algum modo, compensem a falha dessa estrutura que existia antes. Nós temos também aqui um dado curioso e recordava-me nesta questão das 3 gerações, eu via, penso que no domingo à noite, Paulo Portas, quando discordou da medida do Governo em relação ao retirar mais dinheiro aos pensionistas, que dizia que hoje temos os avós que tem que, com a sua reforma, olhar pelos filhos e olhar pelos netos. Portanto, temos este retrocesso. Portanto, acabamos por ter 3 gerações, às vezes, na mesma casa a viver. Há esta dificuldade que era inimaginável há muitos anos atrás. É verdade. Pelos motivos que também não imaginaríamos. Aliás, exatamente. Temos aqui algumas situações em Cabeceiras que eu conheço, de casais que tinham a sua vida perfeitamente normal num centro urbano, em Lisboa, no Porto, e porque de um momento para o outro, um ou os dois ficaram na situação de desemprego, regressaram à casa dos pais com os filhos ou com os netos, e que neste momento estão todos na mesma grade familiar, porque ficaram sem possibilidades, primeiro por perder um emprego, de cumprir compromissos em relação à banca, por exemplo, na aquisição da habitação própria, e na prática isso inviabilizou a simples possibilidade de viver noutro espaço. Portanto, houve alguns reencontros de gerações fruto da situação de recessão que o país atravessa e de dificuldade, sobretudo para quem perdeu o emprego. E isso leva-nos a uma outra questão, que é exatamente de tudo fazer para que, em termos económicos, também a nível local, exista alguma possibilidade de criar emprego para permitir às pessoas ter um modo de sobreviver e ter a sua vida normal a partir do produto do seu trabalho. Isso não é naturalmente uma tarefa estritamente da Câmara Municipal. A Câmara Municipal não será propriamente a entidade que mais empregos poderá criar, mas tem um papel naturalmente no desenvolvimento local e na animação da atividade económica do Conselho, em parceria, em conjunto com os agentes privados e com as empresas privadas, para que, com o apoio, com o esforço conjunto, seja possível criar postos de trabalho, que é naturalmente a necessidade maior neste momento, não só em Cabeceiras como no país inteiro, porque temos infelizmente uma taxa de desemprego que nos devia envergonhar, e é aí que devemos colocar muito esforço. E muita gente fugiu, se calhar o termo é este, de Cabeceiras de baixo para fora, quer dentro do país, quer também para o estrangeiro. Há muitos jovens que estão na Espanha, a Espanha que também tem dificuldades, na França, na Suíça, Angola, por exemplo, há pessoas já aí para Angola. Cabeceiras de Baixo não foi capaz de, enfim, estancar essa imigração para o interior, ou seja, para os outros países e para o próprio país. Não foi capaz, não soube criar as infraestruturas. O que é que falhou aqui, na sua opinião? Não foi por falta de infraestruturas. Aliás, existem várias zonas industriais, por exemplo. Seremos, se calhar, dos concelhos a nível do interior do país, em termos de infraestruturas, com índices mais elevados de cobertura de vários tipos de infraestruturas. O que não houve, de facto, foi a criação de postos de trabalho que acompanhassem essas infraestruturas e que permitissem aos nossos jovens, depois de concluir o seu percurso escolar, pudessem regressar à sua terra, a Cabeceiras, e aqui desempenhar uma atividade profissional. Porque se fosse possível trabalhar aqui, naturalmente que as pessoas estariam aqui, constituiriam família, teriam filhos, nós teríamos mais alunos nas escolas e nos jardins de infância, os serviços teriam outras taxas de rentabilidade porque serviam mais gente. Portanto, tudo isto é
é uma roda e não uma linha em cada canto que não se cruza. E, portanto, nós não conseguimos, como não conseguiu o interior de uma maneira geral, porque as infraestruturas, que foi uma ideia que se alimentou durante alguns anos, que era aquilo que faltava ao interior, faltava sim senhor, mas faltavam também outras coisas, nomeadamente essa, porque, e se alguém tinha dúvidas, mesmo quem agora vivia em centros urbanos de grande dimensão, a partir do momento em que perdeu o posto de trabalho, perdeu qualquer possibilidade de sobrevivência e teve inclusive que regressar à casa dos pais, como falamos há pouco. O que quer dizer que é por aí que temos que caminhar. Exatamente, o que significa que o interior continua a ser a tábua de salvação. Apesar de todas estas dificuldades que vai atravessando, a verdade é que o litoral é hoje uma zona muito povoada e muito pouco humanizada, quando se vê pessoas que morrem em casa e estão lá 30, 40 ou 50 dias sem darem por ela. Isso é impossível acontecer aqui. Que as pessoas sempre se vão ajudando umas às outras. O interior, se nós quisermos, poderá ser a tábua de salvação para muita gente e poderá melhorar significativamente, queremos nós, não é? Não diria uma tábua de salvação, é uma opção que já devia ter sido colocada há muitos anos, porque Portugal cresceu de uma forma extremamente desequilibrada. O litoral, a faixa litoral de maneira geral cresceu desalmadamente durante as últimas décadas e o interior de maneira geral foi perdendo gente. E, portanto, isso levou a que o interior se desertificasse ou ficasse perto disso e o litoral esteja superpovoado. E isso levanta problemas dos dois lados. Às vezes as crises trazem consequências positivas também. Esperemos que esta situação de crise que vivemos grave tenha também pelo menos essa consequência positiva, que de algum modo quem pensa e planeia este país possa desenvolver algumas medidas no sentido de algum modo incentivar e promover alguma deslocação do litoral para o interior. E isso passa por criar aqui condições, não em termos de infraestruturas, como disse, porque elas felizmente já existem na maior parte dos casos, mas em termos de atividades económicas que sejam rentáveis, criem postos de trabalho e que permitam às pessoas viver do seu trabalho. E isso poderá ser viável quer no âmbito da atividade primária, do setor primário, na agricultura, como na pecuária, como na produção de vinho, como na indústria. É preciso indústria também. E nós temos alguns exemplos pequeninos, temos que ter mais, criar mais postos de trabalho para que as pessoas aqui possam viver. E, portanto, é aí que terá que ser colocado uma boa parte da atenção nos próximos tempos. Isso passa por um posicionamento novo. As autarquias também têm que ter consciência desse papel, que o seu papel será não só de criar algumas condições para que empresas se instalem, é verdade, mas tem que ser sobretudo, se calhar, um trabalho do âmbito da economia ou da diplomacia económica para conseguir chamar a atenção, chamar as pessoas, chamar os investidores e conseguir colocar-lhes algumas condições vantajosas para que se localizem. Que é por aí que nós conseguiremos fixar aqui as pessoas e rentabilizar todo um conjunto de atividades que decorrem do facto de termos gente a viver em Cabeceiras, porque essa é a nossa necessidade maior. Doutor, o nosso tempo não é muito, já ultrapassamos as 19 horas, mas queria ainda colocar-lhe uma ou duas questões. Aqui há dias falava com o candidato do PSD, o professor Mário Leite, na apresentação de candidaturas às juntas de freguesia. Ele manifestava-me a dificuldade que os partidos da oposição têm no simples facto de conseguirem, enfim, organizar as listas nas freguesias. Disse-me há bocadinho que é a intenção também do movimento Independentes por Cabeceiras de Basto concorrer ao maior número de freguesias que seja possível. No Conselho de Cabeceiras de Basto, e de acordo com a União de Freguesias, serão 12 as candidaturas que se podem apresentar. Sente também esta dificuldade? Ou não? Nós estamos, se calhar, numa fase mais atrasada do que os partidos políticos. Vamos agora começar a fazer esse trabalho. De qualquer maneira, a metodologia que seguimos foi a de onde encontramos, a nível de algumas freguesias, 2, 3, 4 pessoas, um grupo de pessoas com simpatia pela ideia de criar um movimento e uma candidatura independente. O que temos procurado fazer é fazer crescer esse grupo e esse grupo se encarregar de encontrar um cabeça de lista, constituir a lista e tê-la pronta para apresentar em conjunto com a lista à Câmara e à Assembleia Municipal na altura própria. Temos esse trabalho feito em algumas freguesias, noutras estamos mais atrasados, mas é um percurso que vamos fazendo e que há de ser aquilo que as pessoas quiserem. Naturalmente que não gostaria que houvesse candidaturas a todas as Assembleias de Freguesia, mas não faremos disso nenhum ponto de honra. Onde houver vontades locais e gente interessada em integrar este tipo de movimento, faremos naturalmente esse trabalho e concluiremos a apresentação da lista. Se não houver condições, os partidos políticos ou as alternativas que estiverem criadas serão as que serão apresentadas aos eleitores, embora, como lhe digo, gostasse que houvesse em todas as Assembleias de Freguesia. Não temos esse trabalho muito adiantado, estamos exatamente agora nessa fase, mas vamos fazer o nosso percurso devagar, com a participação de todos, e haja vontade
e haverá listas em todas as freguesias. Doutor, como é que tem sido esta mensagem? Aqui para um meio mais urbano é fácil de ser entendido, ou de passar nas aldeias aqui à volta, se calhar será mais complicado. Tem havido já contacto com as aldeias, por exemplo, está-me a recordar do Torneiro, Samão, Vilela, Usma, Gilela, por aí fora. Tem havido esse contacto com as aldeias aqui do concelho já? Tem havido contacto com toda a gente, aliás. Ou são pessoas mais idosas já, digamos assim. Também é elas têm aceitado bem a ideia? Mas de facto, eu julgo que a nível das aldeias que as pessoas têm as suas ideias mais ou menos assentes, mas também valorizam naturalmente aquilo que é o papel das pessoas e reconhecem que as eleições autárquicas são um pouco especiais, em que os partidos ficam um pouco em segundo lugar e o que conta são as pessoas que de facto se apresentam nas listas. E temos tido bom acolhimento em muitos sítios, no sentido de votar favoravelmente para a Câmara Municipal, por exemplo. Das freguesias há alguma dificuldade em alguns sítios para encontrar um número de pessoas suficiente para construir uma lista, e portanto isso, como lhe dizia há pouco, não significa que consigamos apresentar listas em todas as freguesias, mas estamos a trabalhar para isso. Difícil é, mas eu diria que a reação tem sido bastante boa, até porque, se quisermos ser rigorosos, o número de militantes dos partidos, que é quem tem obrigação naturalmente estatutária de cumprir aquilo que são as orientações do partido, são muito poucos no conjunto dos 17 mil eleitores do Conselho, cerca disso, não é? E portanto todos os outros serão, quando muito, simpatizantes de um partido e são muito mais livres naturalmente de assumir uma posição diferente do que o seu partido lhe recomenda, ou o partido com o qual simpatizam lhe recomende. E nós temos tido muitas respostas desse tipo, de pessoas que, sim senhor, simpatizam com a ideia, votarão no dia das eleições, não estarão disponíveis para fazer outra coisa qualquer, mas é uma forma de participação como outra, portanto no dia das eleições estarão disponíveis para votar, que já é uma ajuda preciosa. Doutor, esta candidatura surgiu com algum atraso ou surgiu na altura certa? A apresentação do movimento. Não. É que as pessoas foram ditas, se calhar já devia ter sido há mais tempo e tal. A data é simbólica, de apresentação é óbvio, mas poderia ter sido mais cedo? Podia ter sido mais cedo, não muito mais, podia ter sido mais tarde. Há quem defendesse que devia ser mais tarde, porque o trabalho basicamente que há para fazer é este trabalho de constituição das listas, que implica algum tempo, mas ainda temos muito tempo pela frente. A campanha eleitoral formalmente são 2 semanas ou 15 dias, portanto ainda falta nem sequer a data marcada para eleições. Poderá até vir a calhar no dia de São Miguel, que é uma coisa engraçada. Espero bem que não, julgo que é uma situação que não favoreceria ninguém. É mais previsível neste momento. Mas eu espero bem que não seja, mas de qualquer maneira eu acho que ainda há muito tempo para os dois trabalhos, para a composição das listas e para uma campanha eleitoral que no nosso caso será, como é evidente, uma campanha eleitoral modesta, porque não temos, até nisso somos diferentes dos partidos políticos, teremos certamente muito menos recursos financeiros para fazer uma campanha. Também entendemos que o momento que atravessamos não justifica... Tem uma subvenção do próprio partido para... Acho que funciona assim, o Estado. Mas para além disso, eu julgo que o momento que atravessamos também impõe, ou devia impor a todos nós alguma contenção, porque de facto é necessário fazer algum esclarecimento das pessoas, mas encontrar a forma de o fazer de uma maneira simples e não muito onerosa, porque ainda que quiséssemos fazer uma coisa dessa, naturalmente não temos os mesmos recursos, há gente disposta a ajudar, mas dentro das suas limitações, e portanto iremos fazer esse trabalho com tranquilidade, dentro dos prazos que a lei nos indicar, e o que esperamos é chegar ao dia das eleições com tudo pronto e sobretudo que cheguemos ao fim, que é esse o espírito que tem reinado entre o nosso grupo, que cheguemos ao fim do período e que tenhamos consciência de que cada um fez aquilo que era possível para que o resultado fosse o melhor. Se nos sentirmos assim, seja qual for o resultado, estaremos bem connosco, estaremos bem com todos e aceitaremos naturalmente o resultado que os eleitores de cabeceiras decidirem. Doutor, o seu discurso terminou à altura com uma frase do tipo algo me diz que o dia da manhã será seguramente melhor ou será diferente, qualquer coisa do género. Está convencido ou está convicto de que o dia das eleições, o dia a seguir às eleições será um dia melhor e que poderá dar a vitória a este movimento que de facto já tem este condão de ser o primeiro a aparecer em cabeceiras de baixo? Nunca ninguém imaginou que tal coisa seria possível. Vão aparecer, para o que parece, aí outros noutro concelho ainda mais pequeno que o nosso, mas de facto só por aí já fez história. Acredita que o dia seguinte será de facto melhor? Eu dizia que há qualquer coisa em mim que me faz acreditar
que em Cabeceiras chegou o tempo de mudar. Exatamente, era mais ou menos isso. Acredita que essa mudança vai acontecer? Acredito, tenho muita esperança nisso. Acho que de algum modo um ciclo de 20 anos do mesmo partido causaria sempre algum cansaço, alguma rotina, como disse, que levaria naturalmente as pessoas a querer alguma mudança. E portanto eu acho que o movimento de Independentes por Cabeceiras vem de encontro a essa expectativa de muita gente, em que é preciso renovar as ideias, renovar as práticas, renovar as pessoas. E sendo intérprete dessa ideia de que há necessidade de mudar as coisas, eu julgo que conciliando as duas intenções poderemos ter um resultado muito, muito favorável, muito positivo. Portanto, eu acredito sinceramente nisso e tenho tido muitos sinais nesse sentido. Mas, sobretudo, queria deixar aqui bem vincado que acredito sinceramente que este movimento vai sair vencedor, mas que se não for, não é nenhum drama. Eu acho que a política é uma coisa muito importante. Uma Câmara Municipal é uma instituição muito importante, tem recursos, tem potencialidades, tem instrumentos para poder intervir na vida das pessoas e fazer dela uma vida melhor, e essa é a sua obrigação, mas é uma organização muito importante, a par de outras, das várias associações e instituições, da mais pequenina que seja, todas têm a possibilidade de contribuir. A Câmara Municipal, nesse âmbito, é um parceiro entre parceiros, mas um parceiro de dimensão muito significativa, e portanto pode e deve contribuir para isso, mas não é a política nesse âmbito, e apesar disso tudo não é a coisa mais importante da vida de cada um de nós. A coisa mais importante é a nossa família, para quem temos naturalmente o nosso primeiro dever, e depois da família, sim senhor, tudo o resto. E portanto quem está disponível para trabalhar neste patamar da intervenção política deve apresentar-se-á. Julgo que é esse o espírito de todos os candidatos que já se conhecem, se vierem a ser eleitos, de fazer o melhor possível por esta terra. O que só isso devia merecer o reconhecimento de toda a população de Cabeceiras, haver gente disponível para desempenhar o lugar e fazer o melhor possível ao serviço de todos, trabalhando pelo bem público. E depois escolhem. E o que há que fazer é muito simplesmente, para aqueles que me acusam de falta de espírito democrático, de não aceitar os resultados, queria dizê-lo aqui com toda a clareza. Aceitarei com a mesma alegria um resultado muito favorável como menos favorável. Acho que estou a prestar um serviço ao Conselho e às pessoas que estão comigo ao construirmos uma alternativa para estar em cima da mesa, porque o resultado nunca deixou de ser assim, pertence em última análise a todos os eleitores, e a obrigação de todos os que são candidatos é nesse dia respeitar o resultado que os eleitores de Cabeceiras escolherem. Portanto, não haverá nenhum drama da minha parte, pelo contrário, o dia seguinte será outro dia, seja qual for o resultado, e portanto há que trabalhar para que o resultado seja o melhor possível. Como dizem os brasileiros, é costume dar-se um boi para não entrar numa luta, mas depois de entrar dá-se uma boiada para ganhar, e portanto vamos fazer os possíveis para que a candidatura seja vencedora, mas se não for, teremos que aceitar com o maior espírito democrático o resultado que os eleitores de Cabeceiras escolherem. Mas tem consciência que esta vai ser uma luta feroz? Vai ser uma luta renhida, e como todas as lutas devem ser, mas na verdade eu tenho para mim que só sai derrotado quem desiste de lutar, e portanto Exato. Nós neste momento estamos na luta com mais duas candidaturas conhecidas, eventualmente com mais uma, de um outro partido. As duas candidaturas já conhecidas, consideras como adversários ou... Sim, somos todos adversários, com certeza. Portanto, está definitivamente... Mas não mais do que isso. Exatamente. Aliás, devo dizer que se há gente que procura fazer disto um espírito, ou criar neste trabalho, neste período, um espírito de guerrilha, não é o que me alimenta. Nós somos naturalmente adversários, e desde que nos consideremos como tal uns aos outros, não há nenhum problema quanto isso. É assim que deve ser. Mas não inimigos. Não, costuma dizia o Churchill que os inimigos estavam dentro do próprio partido. Os dos outros partidos eram os adversários, e portanto neste caso, como não estou em partido nenhum, não tenho inimigos, tenho apenas adversários, e portanto naturalmente espero que deixou lá os inimigos quando saiu do partido. Na linguagem do Winston Churchill, certamente que sim, eles terão ficado lá dentro. Agora tenho só adversários, e é assim que os considero, gostaria que me considerassem, e com a maior lealdade e frontalidade. Espero que nos encontremos para poder discutir as ideias para o Conselho, as de cada um,
e gostava de fazer até esse convite através da Rádio Voz de Basto, se assim o entender, que a Rádio Voz de Basto proporcione 1, 2, 3, 4 debates entre todos os candidatos. Depende, obviamente, dos candidatos, nós vamos haveremos de falar sempre com eles. Agora gostaríamos muito que se reunissem todos em torno de parece uma boa ideia, porque como diz o povo da discussão nossa luz, e portanto se nos juntássemos todos, estava à vontade para o fazer com maior abertura e espírito de diálogo. Fica aqui esta referência e seguramente que os outros candidatos conhecem ou ouviram esta sua indicação. Vamos ver o que é que eles dizem mais tarde, mas há esta disponibilidade e é muito bom, como diz, discutir ideias. Doutor, o nosso tempo já está no fim, já está largamente ultrapassado. Queria agradecer-lhe o facto de aqui estar. Vamos ter seguramente a oportunidade de conversar mais vezes, daqui até outubro ou até 29 de setembro. Vamos lá ver como é que as coisas são. Teremos seguramente muitas oportunidades de conversar. Agradeço-lhe o facto de aqui ter vindo. Desejar-lhe boa sorte para já e vamos conversando, como é óbvio, está bem? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade que me deu e outras que venha a dar, porque naturalmente o papel da comunicação social é importante. Quer dizer alguma coisa aos... eu não vou dizer ao eleitorado, mas a quem nos ouve, porque o eleitorado, se calhar aqui não sim. Se me permite, mas é que já fiz o agradecimento pelo convite, espero que estar aqui outras vezes, sempre que for necessário, naturalmente. E o que quero dizer aos cabeceirenses que nos estão a escutar neste momento é muito simples. É que procurem fazer deste momento de pré-campanha eleitoral e depois da campanha eleitoral, das eleições em si, um ato de alegria, porque eu acho que é uma conquista que o 25 de Abril nos deu. Sermos livres de tomar as decisões e as opções que bem entendermos, de podermos intervir naquilo que são o que é a condução dos destinos da nossa terra, elegendo os dirigentes para os 4 anos seguintes, ao nível da freguesia e do concelho. E, portanto, que participem na pré-campanha, na campanha, nas eleições, com alegria, porque estamos a fazer uma coisa que custou a vida a alguns e custou muitos anos a conquistar. Portanto, deve ser respeitada só por isso, deve ser encarada com alegria. Independentemente das ideias de cada um e do resultado final, porque mais importante do que o resultado, em muitas circunstâncias, é termos a possibilidade de participar no jogo. E isso é que nos dá satisfação. Muito bem. E, portanto, espero que todos participem com alegria e com vontade. Rádio Voz de Basto.